Quem é Richard Dawkins? Considerando a vastidão do tempo e a imensidão do universo, nós temos muita sorte em viver no mesmo planeta e na mesma época dos memes. Aqui, por exemplo, tem... Lá vem o Marcos, descendo o morro da Vassovelina. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos. Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. O responsável por apresentar ao mundo a palavra meme foi esse senhor aí, Clinton Richard Dawkins, que, como bom britânico, prefere deixar o primeiro nome de lado e ser chamado apenas de Richard Dawkins. Dawkins é filho de britânicos, mas nasceu no Quênia. É que na Segunda Guerra Mundial, John Dawkins, o pai de Richard Dawkins, foi convocado para servir em alguns países da África que na época eram protetorados do Império Britânico. Dawkins passou a maior parte da sua infância no Quênia e em Nacilândia, que hoje é chamado de Malawi. A família Dawkins só retornou à Inglaterra em 1949, quando Dawkins tinha 8 anos. Dawkins é hoje uma das principais figuras do movimento ateísta. In my view, not only is science corrosive to religion, religion is corrosive to science. It teaches people to be satisfied with trivial, supernatural non-explanations and blinds them to the wonderful real explanations that we have within our grasp. Mas nem sempre foi assim. A semente da dúvida e do ateísmo foi plantada na cabeça de Dawkins quando ele tinha mais ou menos 9 anos, quando sua mãe lhe ensinou que o cristianismo é só uma dentre várias religiões e que muitas delas se contradiziam. Dawkins pensou, não tem como todas elas estarem certas, então ao invés de escolher uma, prefiro rejeitar todas. Mesmo não curtindo muito essa ideia de religião, o jovenzinho Dawkins era fascinado pela beleza e aparente perfeição da natureza, que pensava ele, só poderia ser obra de um criador. No caso, um criador inespecífico sem nenhuma ligação com uma crença religiosa. A fé de Dawkins era reforçada pelo seu maior ídolo, Elvis Presley. Para Dawkins era Deus no céu e Elvis na terra. Na música I Believe, Elvis dizia que toda vez que via as maravilhas da natureza, sentia sua fé revigorar. Era exatamente isso que o pequeno Dawkins sentia. Quando Dawkins ouviu a música, ele entendeu aquilo como um sinal dos céus. O encanto de Dawkins pelas maravilhas da natureza aumentou ainda mais quando, aos 14 anos, ele passou a ter aulas com Ian Thomas, um jovem e inspirador professor de zoologia. Foi Thomas quem apresentou formalmente a Dawkins a teoria da evolução de Darwin. No começo, Dawkins rejeitou a teoria por achar ela específica demais. A ideia de um criador ainda era mais atrativa. Foi um amigo de Dawkins quem o convenceu de vez que a teoria da evolução oferecia uma explicação científica melhor para toda a beleza e complexidade da vida. Por volta dos 16 anos, Dawkins passou a rejeitar completamente a ideia de existência de um Deus. Aos 17 já era considerado um ateu militante, do tipo que cruza os braços e se nega a fazer a oração na entrada do colégio. Dawkins passou raspando no processo de seleção para a Universidade de Oxford. Inicialmente, Dawkins queria cursar bioquímica, mas foi rejeitado e acabou fazendo curso de zoologia. No penúltimo trimestre da graduação, Dawkins teve o privilégio de fazer estágio e ser orientado por Nico Tinbergen, um dos fundadores da etologia, ciência que estuda o comportamento animal. Nico usava a teoria da evolução para desvendar as motivações por trás do comportamento animal, o que rendeu a ele o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 1973. Dawkins adorou a orientação de Nico, e Nico adorou orientar Dawkins, dizendo que foi o melhor aluno de graduação que ele já havia orientado. Dawkins acabou fazendo o mestrado e o doutorado sob a orientação de Nico.
Em 1966, Nico saiu de férias e convidou Dawkins para assumir suas aulas de comportamento animal. Foi preparando uma dessas aulas que Dawkins concebeu uma ideia revolucionária e um pouco incômoda: a ideia do gene egoísta. Bom, uns 100 anos antes, Charles Darwin concebeu a teoria da evolução, imaginando que a seleção natural agia sobre indivíduos. Em A Origem das Espécies, Darwin escreveu: as variações, por mais sutis que sejam e seja qual for a sua causa, desde que sejam úteis para os indivíduos de uma espécie, nas suas relações infinitamente complexas com os outros indivíduos e com as condições ambientais, tendem a contribuir para a preservação desses indivíduos e serão geralmente herdadas pelos seus descendentes. Esses indivíduos terão, consequentemente, mais chances de sobreviver e se reproduzir. A este princípio dei o nome de seleção natural. Na década de 1960, os etólogos estavam tentando entender o comportamento altruísta dos animais, que parecia não fazer o menor sentido à luz da teoria da evolução. O próprio Darwin sugeriu que a descoberta de comportamentos altruístas entre animais poderia destruir sua teoria da evolução. É que no reino animal, ser altruísta significa sacrificar o próprio bem-estar e às vezes a própria vida em benefício dos outros indivíduos. Os suricatos do deserto, por exemplo, parecem ser bastante altruístas. Quando um suricato vê um predador, ao invés de se esconder, ele emite um alerta para os outros indivíduos do grupo correrem e se esconderem. Com isso, ele acaba chamando toda a atenção do predador para si, o que ao invés de aumentar, diminui suas chances de sobreviver e se reproduzir. Enquanto Dawkins preparava suas aulas sobre comportamento animal, ele ficou sabendo de um artigo que explicava matematicamente o comportamento altruísta à luz da seleção natural. Essa explicação é hoje conhecida como seleção de parentesco. De acordo com essa teoria, o sacrifício de um indivíduo compensa, mas só se isso beneficiar seus parentes, já que eles carregam uma proporção dos mesmos genes. Quanto maior for o grau de parentesco, maior a recompensa pelo sacrifício. No caso dos suricatos, o indivíduo altruísta que grita ao ver um predador pode até ser devorado e não conseguir se reproduzir diretamente, mas os seus genes podem ser passados para a próxima geração se os seus parentes se salvarem. Foi sabendo dessa teoria que Dawkins concebeu sua ideia de que a seleção natural não age sobre indivíduos, mas sim sobre genes. Basicamente, Dawkins pegou o enunciado de Darwin e trocou a palavra indivíduos por genes. Depois de dar sua aula sobre como a seleção natural atua sobre os genes, a ideia acabou ficando meio de lado. Aconteceu algo muito triste na vida de Dawkins. Ele se tornou um viciado. Não em drogas, em algo muito pior. Um viciado em programação. Dawkins não fazia mais nada além de tentar transcrever e prever padrões de comportamentos de animais em linguagens de programação. Ele usava um computador parecido com esse aí, que na época era chamado de mini-computador. Foi numa geringonça dessas que Dawkins criou sua própria linguagem de programação, que nunca serviu para nada e nunca foi usada por ninguém, a não ser ele mesmo. Para sorte de Dawkins, o Sindicato dos Mineiros da Grã-Bretanha entrou em greve, forçando o governo conservador da época a fazer um racionamento de energia elétrica em 1973. Sem energia, Dawkins não conseguia ligar o computador. Aí decidiu focar na escrita do seu primeiro livro. O livro era, obviamente, sobre a teoria de que a seleção natural atua sobre genes, não indivíduos. Nesse primeiro livro, Dawkins já fez questão de deixar sua marca registrada, uma escrita bastante detalhista, para alguns até mesmo exaustiva, mas que é capaz de manter a atenção do leitor ao colocar o conhecimento científico na fronteira entre a ficção e a realidade. No prefácio, Dawkins escreveu: esse livro deveria ser lido quase como se fosse ficção científica. Ele destina-se a agradar a imaginação, mas não é ficção científica.
é ciência. Somos máquinas de sobrevivência, veículos robôs programados cegamente para preservar as moléculas egoístas conhecidas como genes. Essa é uma verdade que ainda me enche de surpresa. Embora a conheça há anos, parece que nunca me acostumo completamente a ela. Um dos meus desejos é ter algum sucesso em surpreender a outros. Um dos editores sugeriu que Dawkins colocasse como título O Gene Imortal, mas Dawkins manteve o nome original, O Gene Egoísta. Poucas obras científicas foram capazes de provocar revoluções na ciência e atingir o público leigo ao mesmo tempo. Darwin conseguiu fazer isso com A Origem das Espécies. Dawkins conseguiu com O Gene Egoísta. A ideia de seleção natural centrada no gene não era nova, mas foi só após a publicação de O Gene Egoísta que ela passou a ser amplamente adotada em modelos e teorias científicas. Em O Gene Egoísta, Dawkins dedicou um capítulo inteiro aos memes. Que bom, naquela época não tinham o mesmo significado de hoje. Um meme, segundo Dawkins, é qualquer informação ou traço cultural que se reproduz numa população. Uma moda de roupa, um corte de cabelo, uma boa piada. É ela, a Pathfinder. Ou uma música reproduzida milhões de vezes no TikTok. Todas essas coisas podem ser consideradas memes. Para Dawkins, a transmissão cultural é análoga à transmissão genética. Da mesma forma que os genes se propagam pulando de corpo em corpo através de espermatozoides e óvulos, os memes se propagam pulando de cérebro em cérebro, de mente em mente. Se o meme for bom, ele continua se propagando. Quando ele se torna ruim, a tendência é que ele desapareça e dê lugar a um meme diferente. Com o sucesso de O Gene Egoísta, Dawkins tomou gosto pela divulgação científica e foi se distanciando da pesquisa e da carreira acadêmica. Dawkins escreveu diversos outros livros, com destaque para as obras que discutiam o conflito entre ciência e religião. Em O Relojoeiro Cego, publicado em 1986, Dawkins parece escrever para o pequeno Dawkins do passado, aquele que venerava Elvis e que achava que a natureza era perfeita e, portanto, só poderia ser obra de um criador. O título é uma alusão à analogia do relojoeiro, feita pelo teólogo britânico William Paley no século XIX. Paley argumentava que quando você vê toda a complexidade de um relógio, você logo conclui que ele foi projetado por um relojoeiro. O mesmo acontece com o mundo natural. A complexidade da vida implica a existência de um planejador. Dawkins parte dessa analogia para defender com voracidade a teoria da evolução, demonstrando que toda a complexidade da vida pode ser explicada pela seleção natural, um processo natural e inconsciente. A seleção natural é, segundo essa analogia, o relojoeiro da natureza, mas um relojoeiro cego. Em O Relojoeiro Cego, Dawkins também expõe sua maior discordância com o grande paleontólogo Stephen Jay Gould. Dawkins é um gradualista. Para ele, a evolução é um processo lento, gradual e contínuo. Já Jay Gould era um pontualista. Para ele, a evolução ocorre em saltos, alternando entre períodos de poucas mudanças e períodos de grandes mudanças. Ambos concordavam que as duas coisas acontecem. A evolução às vezes é gradual e às vezes acontece em saltos. A discussão era sobre qual era a mais comum. Dawkins e Jay Gould também discordavam sobre a relação entre ciência e religião. Gould adotava uma visão mais pacificadora, defendendo que o conflito entre ciência e religião poderia ser evitado se cada um ficasse no seu quadrado. Já Dawkins declarou uma guerra contra a religião. Para Dawkins, as religiões são como vírus, parasitas que precisam ser erradicados das sociedades para dar lugar ao pensamento científico. Tanto Dawkins quanto Jay Gould aparecem em Os Simpsons, em episódios sobre ciência e religião. Dawkins aparece como um demônio malvadão, e Jay Gould como um simpático professor de evolução. A rixa entre os dois durou até a morte de Jay Gould, em 2002.
Embora discordassem de muitas coisas, ambos sempre foram muito respeitosos e cordiais um com o outro. Dawkins escreveu em um de seus livros: "É a excelência de Gould como escritor que torna os seus erros, quando eles ocorrem, tão dignos de refutação." Com o passar do tempo, o desprezo de Dawkins pelas religiões foi aumentando. Em 2006, ele lançou seu mais polêmico livro, Deus, um Delírio, onde ele argumenta por que as religiões deveriam ser abolidas das sociedades. Em 2008, Dawkins financiou uma campanha publicitária que colocou nos ônibus de Londres faixas dizendo: "Deus provavelmente não existe. Parem de se preocupar e aproveitem a vida." Dawkins é hoje conhecido como um dos 4 cavaleiros do novo ateísmo, uma alusão aos 4 cavaleiros do Apocalipse. Dawkins sempre foi um provocador, do tipo que usa exemplos absurdos e apelos emocionais para incitar o pensamento racional. Mas nos últimos anos ele tem ido longe demais nas suas provocações. Em 2020, Dawkins sugeriu que a eugenia poderia trazer benefícios para os seres humanos. A eugenia é uma crença de que é possível usar os princípios da seleção artificial para, abre aspas, melhorar a raça humana, fecha aspas, encorajando a reprodução de pessoas vistas como de boa genética e desencorajando a reprodução de pessoas tidas como de genética ruim. A eugenia foi um dos pilares da política nazista de Hitler. E olha, essa não foi a primeira vez que Dawkins flertou perigosamente com a eugenia. Em 2014, Dawkins disse que achava imoral dar à luz a um bebê sabendo que ele tem síndrome de Down. Sempre que fala bobagem, Dawkins aparece com um textão pedindo desculpas e dizendo que foi mal interpretado. Richard Dawkins, que sempre se apresentou como um questionador, hoje é uma figura bastante questionável. Dawkins não é uma unanimidade nem mesmo entre biólogos. O que é inquestionável é o grande legado que Dawkins deixará para a ciência. Mas a questão é, será que Dawkins será lembrado pela sua genialidade em sintetizar e popularizar teorias científicas ou pelas bobagens que vem falando nos últimos anos? Como o próprio Dawkins escreveu em O Gênio Egoísta, nós somos imortalizados nas ideias que deixamos. Quando morremos, há 2 coisas que podemos deixar: genes e memes. Somos construídos como máquinas gênicas, criados para transmitir nossos genes. Mas eles serão dissolvidos e desintegrados em 3 gerações. Não devemos buscar a imortalidade na reprodução, mas se você contribui para a cultura, se você tem uma boa ideia, compõe uma melodia, inventa uma vela de ignição ou escreve um poema, a ideia poderá sobreviver intacta muito tempo após os seus genes terem se dissolvido nas futuras gerações. Sócrates poderá ter ou não genes vivos no mundo hoje, mas quem se importa com isso? Os memes de Sócrates ainda prosperam. Esse aí é o Everton, ele é mestre em Biologia Evolutiva e ele faz um doutorado em Ecologia na Universidade Federal do Paraná. Ah, e ele é fã do Carl Sagan, mas aí também, quem não é? O Everton é o responsável pela pesquisa e pelo roteiro do Meteoro.exp, o nosso quadro de biologia que você acabou de ver. E o Everton também tá lá no Twitter com mais conteúdo sobre biologia, geralmente agregado na hashtag BiothreadBR, que tá aparecendo aí na tela. Eu ouvi dizer que o Everton fica feliz compartilhando um pouco do que ele conhece com vocês. Então, vocês podem colar lá no Twitter, se vocês quiserem. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê a Márcia, que faz uma homenagem para o filho Pedro. Pedro, enfim, sua tão sonhada aprovação no vestibular de medicina. Foram horas a fio estudando, dias de angústia, fazer prova doente. Hoje vibramos com sua conquista. Uma conquista familiar, social e histórica.
Na família, você é o primeiro a conseguir aprovação em curso tão elitizado. Na nossa classe, pouquíssimos chegaram nesse lugar. Historicamente, é um curso marcado pela presença de uma elite que conserva para si os lugares mais prestigiados. Sua conquista é de muitos. E que ela seja exemplar, no sentido de mostrar aos nossos essa possibilidade que por muitas vezes nem sequer é vislumbrada. Parabéns, filhão, estaremos sempre contigo. Valeu, gente, beijo e parabéns pro Pedro, hein?